Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local e hoje é com grande honra que eu trago para conversar aqui comigo ele que vai fazer aí 50 anos como professor de português, é o professor, escritor e acadêmico da Academia Passo Fundense de Letras, Irony Andrade. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, meu amigo Aleixo, o Alexo, né? Telespectadores, parceiros de academia, população em geral. Estou aqui à tua disposição para que seja questionado e, na medida do possível, que eu possa responder. Lembrando, né, que o professor recebeu, faz uma semana, recebeu uma homenagem da Academia Passo Fundense de Letras, foi homenageado com a comenda Santi Uberto Barbieri, que é uma homenagem às pessoas que contribuíram para a cultura aqui da cidade de Passo Fundo. Professor, e também eu tenho aqui um exemplar de um livro que o professor está preparando sobre interpretação textual, né? Leitura e interpretação de textos. Em breve, esse aqui é só a amostra, né? Não está pronto ainda, não foi publicado ainda. Não, esse aí já foi editado, ele já se encontra à venda e estamos agora programando uma sessão de autógrafos pública, né? Não tem data ainda? Ainda não temos a data e tal, porque a remessa que eu já recebi de livros, essa aí chegou assim e evaporou. Já foi vendido? Chegou? É muita gente esperando, porque essa obra aí, ela... Agora vou fazer propaganda, né? Não, mas imagina, do trabalho cultural, né? Não é uma obra qualquer, uma obra comum. Essa obra, ela nasceu a partir de duas motivações. Primeiro, a queixa das pessoas, com razão, no sentido de que poucos leem atualmente. E é verdade. Verdade. E não dá para fazer muita coisa em contrário. Por quê? Porque a geração atual, ela está mergulhada num mundo virtual que não era a nossa realidade há um tempo atrás. Então nós tínhamos que ocupar o tempo. E a melhor forma de ocupar o tempo era lendo. Era lendo livros físicos, inclusive. Hoje, as pessoas, entre pegar um livro e teclar um celular, entrar nas redes sociais, claro que as pessoas preferem a rede social. Então a queixa é, com razão, generalizada. As pessoas não leem. Ora, por que as pessoas não leem? Também pela mídia digital, mas mais, porque as pessoas não sabem mais ler. Começa que as pessoas leem com os olhos. É histórico, os olhos traem. Aliás, a traição começa normalmente por um olhar. Sim. A gente tem que ler com uma caneta, com um lápis e interpretar com a alma. E as pessoas não desaprenderam a fazer isso aí. Então elas leem, entendem pouco o que leem e passam a não gostar de ler. Então essa foi uma motivação. Explicar, ensinar, ler, entendendo o que lê. A outra motivação, eu elaboro provas a vestibulares, concursos públicos, há praticamente 35 anos. E ouço sempre a mesma coisa. As pessoas dizendo assim, o meu problema na hora da prova são os textos. São os textos.
Se é gramática, eu gabarito, mas vem um texto, eu erro tudo. Ora, por que erra tudo? Porque desaprendeu a ler. Então, o livro tem também o objetivo de ensinar a resolver questões que envolvem textos, que não são questões de interpretação de textos normalmente. São questões gramaticais aplicadas ao texto. Isso é importante, né? Questões gramaticais aplicadas ao texto. Quer dizer, o ensino da gramática ele é importantíssimo também para a interpretação textual. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Trabalha só o texto. Vai faltar a gramática. Trabalha só a gramática. Perderá a referência do texto. Se no texto aparece, fiquei satisfeito, pois atendi a vítima que se contorcia. O que a pessoa tem que entender? Atendi a vítima, prestou socorro. Fiquei triste, porque apenas assisti ao indivíduo que se contorcia em dores. O que o leitor tem que saber pela regência verbal? Que esse cidadão cruzou os braços e ficou assistindo sem fazer nada. Então são essas passagens dos textos que nós exploramos para a elaboração das questões. Chegou a 1h. Nós sabemos que todo mundo raciocina assim. Chegou, faz 1h. O A é com H e com acento. Mas eu não vou pegar uma passagem do texto que aceite esse A do verbo haver. Eu vou pegar a mesma frase num texto ou vou incluí-la no texto com o sentido de chegou, alguém chegou, e quando chegou era exatamente 1h. Aí exige o acento indicativo de crase. Questão da gramática, né? Se domina o texto, não sabe gramática, fracassa. Se sabe gramática e não aplica o texto, fracassa. Então tem que ser uma mescla. E esse livro tem por objetivo justamente despertar o gosto pela leitura, ensinar como ler e gostar de ler, e a prática das provas de vestibulares, agora o Enem, e dos concursos. O Rubem Alves disse: a alma humana não reserva espaço para aquilo que não amamos. Ora, a pessoa lê e não entende, ela não gosta. Se não gosta, muito menos ama. Então a reforma aí, para fazer as pessoas voltarem a ler, terá que ser dar no ensino de como ler, que é o objetivo principal desse livro. Que é o objetivo do texto, né? Textos, leitura, compreensão, interpretação. Ele é um livro bem didático, porque ele tem os textos, já tem os exercícios, né? Interpretando sempre junto com essa questão da gramática, né? Exatamente, porque é a gramática que dá sentido ao texto. Há décadas, a academia, as universidades, demonizaram a gramática. Texto. Ótimo! Tem que ter o texto, eu estou insistindo. Nem só uma coisa, nem só outra. Ambas as coisas. Texto, mas com a gramática para entender o texto. Se eu digo, não ataquem o assaltante, estou dando uma ordem para não atacar.
Agora, se eu puser uma vírgula, não vírgula, ataquem o assaltante, o sentido já é oposto para atacar o assaltante. E é impressionante como, na verdade, muitos jovens, até porque eu dou aula também, né, no ensino fundamental, do 9º ano, por exemplo, não entendem essa diferença. Você coloca essa vírgula e eles realmente não entendem. Exatamente. Eles não diferem mais uma frase no sentido do outro. É essa história. As pessoas desaprenderam a ler. Como não sabem ler, não entendem o que lê. Não entendendo, não gostam de ler. Então nós temos que voltar a ensinar a criançada a ler, para gostar de ler. Tu trabalhas nesse ramo, tu escreves muito bem, inclusive parabéns para ti. Obrigado. Tu sabes que a pessoa só gosta daquilo que entende. Claro, com certeza, né? Se você não consegue entender nem o que tu está fazendo, nem o que tu está vendo, tu não vai gostar. Na literatura brasileira e mundial, o autor mais festejado, Machado de Assis. Por quê? Ele escrevia de uma forma que uma criança podia ler e entender. Ele passou a ser amado. Por quê? Porque ele escrevia e todos que liam entendiam. Pensarmos agora, por exemplo, na poesia brasileira, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Por quê? Eles foram simples para escrever. E quando se escreve com simplicidade, repassa-se o sentimento. A pessoa lê aqueles textos simplesinhos e entende. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração ele me dava. Eu levava o bichinho para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Mas ele queria mesmo era estar embaixo do fogão. Olha que sentimento, que coisa bonita, Manuel Bandeira. E simples. Simples. Visual, né? Simples, a pessoa se encanta. Leitura tem que ser encantamento. As palavras são pobres, os sentimentos são nobres. Nós temos que aproveitar as palavras para mergulhar na alma do autor. Porque não há palavras suficientes para que se externem todos os sentimentos. Então todo texto é uma tentativa frustrada de se dizer alguma coisa. O leitor tem que ser ensinado a partir do texto, mergulhar na alma de quem o produz, para gostar, para entender. Para conseguir ter aquela identificação. Exatamente. Então, eu entendo assim. Eu já disse, as redes sociais, a tecnologia, contribuiu para um desapego à leitura tradicional. Mas, mais do que isso, a escola, com todo o respeito, falo escola, não falo os professores, professor ensina aquilo que lhe foi ensinado. A escola, no sentido de o sistema de ensino, não está mais ensinando a ler. Quer ensinar a interpretar, mas passa. Exatamente. Os alunos estão ficando decepcionados com a própria leitura. Por quê? Eles estão lendo e não estão entendendo o que lê. Se eu agora fizesse uma pergunta, cita o
texto de que tu mais gostaste em toda a tua vida, tu pensarias um pouco e com certeza citarias o texto de que tu mais gostaste em toda a tua vida, que foi o texto que mais tu entendeste ao longo da tua vida. O gostar de ler depende de entender o que se lê. Senão, a sensação é de perda de tempo. De uma tarefa que tu fez, mas que tu não conseguiu cumprir. Nós teríamos que fazer uma tarefa. um movimento, sabe? Com professores. Eu gostaria, por exemplo, de pegar os professores, com todo o respeito e o carinho que eu tenho por eles, pegar os professores do município, sabe? E gratuitamente, não é vender, a contribuição comunitária, pegá-los durante 2, 3, 4 horas para ler comigo, para mostrar como se lê, por que se lê. Eu acho interessante a minha clientela, que era tradicionalmente de professores, juízes, promotores, advogados. Hoje, a maioria é de adolescentes. Eu tenho lá alunos de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Eles amam ler, porque eu os ensino a ler. Eles ficam extasiados quando nós chegamos ao final de um texto, da interpretação de um texto. Mas eu não sabia que era assim. Professor, eu leria 10 vezes esse texto e não entenderia tudo isso aí. Ah, bom. Se não entende, não gosta. Se não gosta, não pratica. E aí a leitura fica em segundo plano, terceiro plano, né? É uma revolução sem armas. Professor, nós estamos encerrando agora o primeiro bloco do programa. E no próximo, eu quero falar com o senhor sobre o seu método, então. Falando um pouquinho aqui sobre como é que funciona esse método que o senhor aplica, né? É português lógico o nome, certo? Então, voltamos em seguida. Lembrando que o programa é uma parceria entre a Academia Passo Fluminense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. É importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje eu estou conversando aqui com o professor Ironi Andrade, 50 anos de sala de aula, não é, professor? 50 anos. Quer dizer, quase 50. Quase? Quando é que completa esse dia? Dia 23 de abril de 1973, eu estreei em André da Rocha, na época, distrito de Lagoa Vermelha. Então, agora no dia 23, daqui a 20 e poucos dias, vão se completar 50 anos de sala de aula. E professor, nós estávamos falando, né, sobre interpretação textual, sobre as dificuldades da interpretação que existem hoje em dia, né? E eu me lembrei, né, nessa questão da interpretação, assim, um absurdo que eu vi sendo cometido esses tempos. Eu li que estavam tentando cancelar, por exemplo, o livro Moby Dick. Porque o Moby Dick, ele apresenta, né, uma história lá com caça às baleias e tudo mais, os cachalotes, né? Que as baleias quase entraram em extinção, né? Devido a toda a caça que se fez a elas. E agora havia há um certo tempo um movimento para cancelar esse livro, porque ele seria antiecológico. O que o senhor acha sobre
esses movimentos assim de cancelamento da literatura? A verdade é a seguinte, eu entendo que no mundo, e mais recentemente, especialmente no Brasil, criou-se a mentalidade do ame ou odeie. Polarização total, né? As pessoas, na minha opinião, estão perdendo o senso de bom senso. Principalmente em relação à literatura. O que é uma obra literária? É uma criação artístico-cultural, que parte de uma realidade, mas não se compromete com a realidade. E isso que faculta ao leitor dar à obra a interpretação racional, contextualizada, historicamente, filosoficamente. Hoje nós vivemos uma época em que se aparece, por exemplo, um personagem africano, raça negra, mesmo que ele seja um herói naquela obra, uma parte ama e outra parte odeia. Porque uma parte vê aquela personagem como alguma coisa fantástica e outros já pensam que é racismo. Sempre essa polarização. Essa polarização. Isso terá que ser combatido. De que forma? Pela educação, porque é uma questão cultural. A obra artística, literatura, escultura, música, teatro, cinema, ela é aberta para interpretações. E reflete a sua época. Né? Cada um interpreta como bem entender, dentro de uma linha razoavelmente sensata. Onde essa obra se encaixa historicamente, geograficamente, onde se passam os fatos, em que época foi produzida, já que toda obra parte de uma realidade. Mas é que tudo isso dá trabalho. E hoje em dia, talvez... A cultura hoje é muito escassa. A gente pega um simples texto. Historicamente, onde você jogaria nesse texto? Não sei. Como historicamente? Não, vejam os fatos que são relatados e tal. Aí vocês terão o panorama histórico. Mas as pessoas não sabem mais nada. Quando se deu a independência? Por quê? Isso eu não sei. A proclamação da República, quem é que proclamou a República? Mas agora o senhor toca num ponto que eu acho que é bem interessante. Né? Hoje em dia já não se conhece mais as datas, por exemplo. Então, falando sobre essa polarização, o Brasil parece que ele saiu da decoreba total, que não tem sentido por si só, para o outro extremo. Então, quer dizer, é um país que educacionalmente, culturalmente, ele está sempre de um extremo para o outro. A percepção que eu tenho, né, é que existe sempre esse desequilíbrio no nosso país. Ou se vai para um lado ou se vai para o outro. Não se tem um ponto de equilíbrio. E volta-se aquela história. Aí as pessoas leem, não sabem ler, começam só a escutar. E escutar quem? Quem está num polo ou no outro. Não existe mais aquela linha central
de analisar as coisas de forma isenta, politicamente, ideologicamente. E que pode agregar as coisas, ao invés de separar. Isso existe para agregar. Só que nós estamos vivendo uma época em que essas coisas afastaram um polo do outro. E hoje é tudo ideologia. E aí, a gente puxando isso para a interpretação textual, né, a crítica que o senhor estava fazendo no bloco anterior, antes se estudava só a gramática e não se dava tanta preferência para o texto. Agora se dá totalmente a preferência para o texto, mas se deixa de lado a gramática. Então eu percebo que tem essa polarização também no ensino de português. Exatamente. Isso acontece com a filosofia também. Na filosofia, até pouco tempo atrás, se ensinava história da filosofia. Só a história da filosofia, não se ensinava a filosofar. Aí hoje em dia a ênfase no sistema educacional brasileiro está em só ensinar a filosofar, mas sem o conteúdo da história da filosofia. Então parece que é sempre assim, ou é de um lado ou é do outro, ou é 8 ou é 80. Essa parte, por exemplo, né, me espanta, porque eu fiz a escola normal, ginasial. Então, o que é hoje 6º, 7º, 8º e 9º anos, na minha época já se profissionalizava. No 9º ano de hoje, saíam os professores normalistas, os formados no ensino médio de hoje. Então, no ginásio, que seria 6º, 7º, 8º e 9º, nós tínhamos sociologia e sociologia da educação, psicologia e psicologia da educação, filosofia e filosofia da educação, biologia e biologia da educação. Nós tínhamos, além do português, nós tínhamos francês, inglês e espanhol, num currículo que seria hoje de 6º, 7º, 8º e 9º ano. Os meus alunos chegam e eu pergunto assim, vocês têm filosofia na escola? Sim, professor, temos. Ah, que bom! O que vocês estudam? Quem foi Platão, onde ele viveu, quando ele nasceu. Isso é história. Isso aí não é filosofia. Claro que tem que saber quem foi Platão, quem foi Aristóteles, Sócrates, toda aquela gente, quando viveram, para quê? Para contextualizar. Mas aula de filosofia não é para repassar a história dos filósofos somente, é para filosofar. Vamos desenvolver um silogismo aqui de 1º grau. O quê? Silogismo de 1º grau. Professor, o que é isso? Mas, meu Deus, que aulas são essas? Nós tínhamos no ginásio, eu repito, 6º, 7º, 8º, 9º ano. A educação decaiu. Mas é que decaiu, eu acho, em grande parte, por causa dessa polarização, né? Porque aí você vai para o... Então, antes era só a história da filosofia, agora então é só filosofar, mas e até um filosofar meio... eu diria até um pouco meio pobre. Tu sabes, Aleixo, eu me concentro para elaborar uma prova, seja para um vestibular, seja para um concurso público. O meu sentimento íntimo é de dó, pena. Porque a gente elabora questões simples, mas que exige raciocínio, associação de ideias. E as pessoas não, como falam na gíria, não sacam, não penetram naquela... Por quê? Porque não sabem ler a questão. Não sabem ler nada. Mas é isso que a questão está pedindo? Sim, é isso.
Meu Deus, era bem fácil. Sim, era super fácil. Aí vem aquele sentimento de dó, de pena. Como é que eles estão errando coisas desse tipo? Ah, bom, há uma causa. E tem também um aspecto social em tudo isso, né, que eu acho que é um aspecto social, que é a própria desvalorização da leitura. De modo geral, porque na verdade a leitura já não é mais vista como um instrumento de poder, porque na verdade a leitura é poder. Né? A leitura ela traz empoderamento para a pessoa, se você consegue desenvolver, né, a sua capacidade de leitura. Mas hoje em dia já não se replica isso na sociedade, já não se fala sobre isso, já não há um marketing relacionado a isso. Na verdade, né? a cultura como um todo, caiu em desgraça. Eu vejo, às vezes eu elaboro certos projetos que envolvem rentabilidade, pila no bolso, dinheiro, e aparece um monte de interessados. Eu elaboro super projetos, por exemplo, de editoração de livros. Eu tenho estocado material para mais de uma dezena de livros. Eu preciso de parceiros. Todos dizem, professor, na área da cultura não vale a pena investir. Professor, a área da cultura não vende. Mas cultura não é para vender. Cultura é para construir uma sociedade melhor. Uma sociedade esclarecida. Uma sociedade verdadeiramente cidadã. Agora, de cima a baixo, podemos pegar poder público, podemos pegar iniciativa privada. Ah, é cultura, pois é, mas vamos publicar isso aí se ninguém mais lê, não sei. Mas ninguém mais lê porque não se Exatamente, né? Isso não tem sentido. Eu usei no primeiro bloco a expressão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, nasceu primeiro o ovo ou a galinha? Tem que verificar a origem dos problemas todos e começar a atacá-los por lá. No caso da cultura, quando se valorizar a cultura, ela voltará a ser o que foi. Leitura. Quando se ensinar as pessoas a ler, entendendo o que lê, essas pessoas gostarão de ler. Porque eu fico imaginando a tortura que deve ser a leitura de uma página inteira lá de qualquer material, para chegar ao final não tendo entendido nada. Eu agora estou fazendo uma pós-graduação à distância, combatido por muita gente. Mas que não é a questão de se é presencial à distância, é a questão do aluno. Se o aluno tem capacidade leitora, ele consegue. Eu me dou bem com isso aí, eu faço especializações à distância. Agora, por exemplo, em 4 meses, eu eliminei 18 disciplinas da especialização em psicanálise. Os meus familiares mesmos dizem, mas escuta aqui, tu lês uma vez, tu vai lá e tira 10. Eu olho e digo, aprendam a ler. Leiam como eu leio, e vocês não precisarão ler 2 vezes. É a qualidade da leitura. Por que eu gosto desse tipo de curso à distância?
Porque eu gosto de ler. Claro, com certeza. Eu leio tudo o que vem em relação à matéria de estudo obrigatório e vou buscar em outros livros para complementar. Por quê? Porque a cultura me faz bem. Mas me faz bem por quê? Porque eu consigo buscá-la. Eu aprendi isso ao longo da vida. Mas aí também nós temos um outro problema relacionado a EAD, que é justamente como a sociedade ela não está conseguindo formar pessoas leitoras, né? E aumentou muito o número de EADs no Brasil, porque, né? Por outro lado, tem muita gente fazendo EAD sem saber ler, consequentemente se formando, inclusive casos de pessoas pagando para outros fazerem as provas, sabe? É uma situação meio complicada, porque na verdade, eu vou dar um exemplo. Esses tempos atrás eu fui fazer uma pós, eu fui fazer uma pós em filosofia, e aí eu pesquisei a instituição e tal, nota 5 no MEC, nota 5, notas, né? Nota máxima, no caso, no curso de pós, boa nota. E aí quando eu fui fazer o curso, tinha material lá no curso que era da Wikipédia, que os professores ensinaram, eles tiraram um texto da Wikipédia. Eu achei aquilo um absurdo, um material horrível, mas tinha um conceito alto pelo MEC. Quem é que está autorizando isso? Né? Entende? É muito fácil de ser feito. Então, para quem sabe ler, depois eu encontrei várias pessoas reclamando do curso. Quem sabe ler não gostava daquilo. Mas quem não sabia ler, ia lá no curso, fazia e conseguia o certificado. Infelizmente. Eu visitei um município aqui da região e o prefeito estava desesperado. Ele me perguntou: professor, quem é que eu contrato para o magistério municipal? Se há a prova de títulos, há pessoas que chegam com 8 ou 10 certificados de pós-graduação, mas vão para a sala de aula e não sabem nada. Infelizmente, esse é outro problema. Infelizmente, é uma realidade. Agora, nós temos que nos dar conta de que as coisas evoluem. E a tecnologia está aí. E a tecnologia é para facilitar a vida humana, permitindo, por exemplo, que se estude dentro do período de tempo de que a pessoa dispõe para estudar. Agora, terá que haver uma consciência de que é o aluno que faz a instituição ser boa, e não a instituição que faz o aluno. Porque o aluno será melhor ou não tão bom profissionalmente no futuro, dependendo do tipo de aluno que ele foi na sua formação. Daí a importância da formação. Exatamente. Professor, uma honra recebê-lo mais uma vez no programa, né? Lembrando que em breve haverá mais exemplares do livro, né, sobre interpretação textual, certo? Mais uma vez, meus parabéns pelo recebimento da Comenda Santi Huberto Barbieri. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo.